Após ter feito essa medição, nós vamos repetir uma medição eu quero saber quantos volts essa minha bateria me proporciona. Então, primeiramente, eu vou saber o que? É volts corrente alternada? Não, volts corrente alternada é para residência. Então, nós vamos medir a bateria é volts corrente contínua. Então, nós vamos passar aqui uma escala de 20. A escala de 20, ela já me dá condições para me medir o que? Como a bateria ela tem 1,5 volts, ela está dentro da faixa de medição, não tem perigo nenhum. Coloco esse aqui no negativo da pilha e esse outro no positivo, né? Deu 1 volts, ponto 42. Essa pilha, se ela estivesse com toda a sua carga, ela teria o que? 1,5 volts. 1 volts, ponto 42, ela ainda dá para uso, ok? Agora nós vamos fazer uma outra medição, uma outra bateria. Tá? Tem a posição certa dela aqui, posição positiva aqui, vou segurando desse lado aqui, e a negativa aqui. Olha lá, deu 1,44, ela tem que dar 1,5 volts, então ela estaria dentro da sua faixa de uso. Se nós mudarmos a posição dos pinos aqui, não vai interferir, mas vai aparecer lá uma simbologia de negativo. Quer dizer que os pinos estão colocados errados, mas a medição está sendo igual. Tá? Então vou voltar à posição certa, positivo no positivo e negativo, negativo. Deu 1,43 volts, 1,44. Após a medição, voltamos a escala na posição off, para que você tenha condições de, toda vez que você for utilizar um aparelho, você partir sempre do ponto zero. Após ter feito essa medição, nós vamos o quê? Fazer o teste de continuidade, para saber, por exemplo, nós temos aqui essa lâmpada, para saber se essa lâmpada ela está em condições de uso ou não. O que nós vamos, primeiramente, nós vamos mudar a posição da escala. Os pinos continuam na mesma posição, porque nós vamos medir a continuidade. Vamos virar aqui a chave seletora na posição de ohms, que é a posição de resistência. Vamos colocar uma resistência de 200 ohms. Após isso aí, vamos colocar os pinos aqui na posição correta. Isso aqui nós vamos segurar na posição negativa aqui e vamos colocar na posição positiva. Deu 29 ohms. Quer dizer que essa lâmpada está boa, tá? Em perfeitas condições. Vamos fazer uma medição nessa outra lâmpada para saber se ela se encontra queimada ou não. Deu 1 ali, sinal que essa lâmpada está queimada. Se ela estivesse boa, estaria dando, olha lá, valores, né, 29 ohms. Essa, como está queimada, ela deu o valor 1, que é o valor que ela está aqui, danificada, está, o filamento está queimado. Vamos fazer a medição dessa continuidade também de uma fusível. Deu 0,00.5, quer dizer que esse fusível está bom. Se ele estivesse danificado, ele estaria dando o valor 1 aqui também, ok? Vamos fazer também um teste de continuidade no interruptor simples, né? Aperta só, e nós vamos aqui testar a continuidade para saber se ele está bom. Colocamos aqui e o outro aqui na outra posição. Aqui desliguei o interruptor, aqui eu liguei o interruptor, sinal que esse interruptor está bom. Se ele estivesse ruim, eles não dariam essa continuidade aqui. Executamos o teste de continuidade, foi feito todo o serviço,
voltamos a escala na posição off. Retiramos os pinos, né, e guardamos o aparelho. Uma coisa que nós devemos ter sempre cuidado é sempre quando for manusear esse aparelho, verificar primeiramente a pessoa que vai operar, utilizar o aparelho, ele tem que saber o quê? O que ele vai testar. Se ele for testar volts corrente alternada, ele vai usar essa escala aqui, né? Se ele for testar volts corrente contínua, ele vai testar essa outra aqui também. Se ele for testar a corrente, aí ele vai ter que mudar a posição do pino, como eu mostrei anteriormente. Após o uso, colocar na posição off e guardar o aparelho.